Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou desenvolvedor Full Stack e hoje vou ensinar você de forma simples, rápida e da forma correta a como criar as suas variáveis de forma profissional. E no final desse vídeo você vai ver a forma de como não fazer variáveis e evitar Então, pessoal, aqui já estou com o meu VS Code aberto. E antes de iniciarmos aqui, eu deixei minha colinha aqui, né, para poder passar para vocês tudo certinho. A gente precisa saber o que é variáveis e o que são tipos primitivos, tá? Variáveis nada mais é do que caixinhas no qual você armazena valores e quando for utilizar estes valores, você as chama, tá? É uma coisa bem simples. Então, suponhamos que nós temos uma caixa e dentro dessa caixa a gente enche ela de objetos. Esses objetos são os valores e quando eu precisar destes valores, é só eu chamar essa variável, tá? E o que são os tipos primitivos? Os tipos primitivos são os comandos, né, que a gente pode utilizar de acordo com as nossas necessidades. Então aqui eu tenho o str, que é o string, tem o int, que é o tipo inteiro, tem o float, que é com tipos flutuantes, tem o bool, tá, que é o verdadeiro ou falso, e tem o none. O none, vou até removê-lo daqui, porque vocês quase não vão utilizar. Ele é mais para poder fazer, para anular o valor de uma variável. Se você está criando uma variável nula e você não vai usar, qual faz o sentido disso? Nenhum. Tá? Vou explicar para vocês também aqui a questão de tipos de escrita. Quais são os tipos de escrita mais utilizados no Python, quais não, qual é o recomendado pela comunidade também, tá? E por convenção, não sou eu que estou dizendo, por convenção. Então, aqui de início, pessoal, nós vamos trabalhar com o primeiro tipo, que é a string. Então, a gente vai criar um programa muito simples, no qual a gente pede para o usuário digitar o nome dele. E quando ele digitar o nome dele, a gente vai ter a informação de boas-vindas. É um programa muito simples, mas que já vai dar para a gente ter uma noção de como fazer isso, tá? Então, o nome da minha variável, eu posso dar o nome que eu quiser para esta variável. Mas eu tenho que seguir os padrões desta variável. O nome, ele pode ser construído somente com palavras únicas, tá? Somente letras, números, caracteres, underscore e podem ser usados também. Os underscores é esse aqui, ó. Esse tracinho que a gente coloca embaixo, tá? Esse seria o nosso underline. E o nome não pode começar com número. Então, já são 3 coisinhas aqui que a gente pode evitar e pode aplicar nas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável nome. Vou adicionar aqui esse... Como que eu posso dizer? Esqueci o nome desse atributo. É um chamado de operador de atribuição. Operador de atribuição. Então, a partir do momento que você coloca este operador, você está atribuindo alguma coisa. Pode ver que até o momento aqui o programinha do Python estava vermelho. Por quê? Ele não tem valor nenhum, ou seja, eu não guardei nada até agora. Eu vou colocar aqui aspas simples, tá? Para o Python tanto faz você utilizar aspas simples ou aspas duplas. Por convenção também é utilizado-se aspas simples, tá? Então eu vou colocar aqui uma aspa simples e vou digitar o meu nome, correspondente com o nome da variável. Então, se é nome, estou digitando meu nome, tá? Isso também já é aplicado em Clean Code. No Python não é necessário colocar ponto e vírgula, tá? Não precisa. Isso aqui é obrigatório em PHP, é obrigatório em JavaScript, em outras linguagens, mas no Python não é obrigatório. Então, não coloque ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o comando print.
Esse comando print é justamente para eu mostrar aqui no meu console. Toda vez que alguém falar console, olha no seu console, verifica o seu console, é o terminal da sua IDE. Pode ser o terminal do seu computador, tá? Que é esse aqui o meu, a telinha preta. Ninguém gosta, mas é essa telinha aqui. E do VS Code, que é o que eu estou utilizando aqui, que é o nosso terminal integrado, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui no VS Code, você também vai conseguir fazer ele pelo terminal do seu computador. Aí o sistema operacional que você está utilizando aí, seja Linux, Mac, Windows, e assim por diante. Então aqui, pessoal, ó, nome. Eu vou printar aqui embaixo. Para isso eu tenho que colocar o nome da minha variável. Nome. Pronto. Simples, né? Um programa muito pequeno, 2 linhas. Vou executar, tá? Se você não tiver essa flechinha aqui para poder executar para você, o nome da extensão é Code Runner, tá? Só você vir aqui do lado, Code. Aqui, ó, é a primeirinha aqui, ó, Code Runner, tá? Code Runner. Pronto. Então, vou executar. O que é que ele vai fazer para mim? Tá carregando aqui e já compilou. O nome da minha variável, Jefferson. Que ele me retornou, Jefferson. Pronto. Sem segredo, né, pessoal? É aqui, sem segredo. Ah, mas agora eu quero praticar um pouco mais. Eu quero ir mais a fundo. Então eu quero que quando o usuário digitar o nome dele, ele receba uma saudação. Seja bem-vindo. Né? Então vamos lá. Nome, underscore, vamos seguir aquelas regrinhas, usuário. Tá? E sinal de atribuição. Aqui. Agora, eu não vou colocar aspas simples, porque eu quero receber um dado que o usuário está digitando, e quando ele digitar, eu recebo esse dado e dou as boas-vindas a ele. Então, para isso, o comando que nós iremos utilizar aqui é um str, que é de string, input, que é onde a pessoa vai digitar aqui dentro. Vou colocar aspas simples e vou colocar digite o seu nome. Vou colocar um espacinho aqui e pronto. Agora, eu vou colocar o print. Vamos fazer o mesmo processo. Só que agora com uma pequena diferença. Vou colocar aspas e vou colocar a seguinte saudação. Seja muito bem-vindo. Vou dar um espaço. Aqui eu vou colocar um sinalzinho de mais. Esse sinal de mais, ele não vai fazer a soma, tá? Esse sinal de mais, ele aqui, neste contexto aqui que nós iremos fazer agora, entre variável e texto, é uma concatenação, tá? Concatenação é uma junção entre texto e número. Ele não vai fazer cálculo, até porque não tem como você fazer cálculo de número e letra, né? Então aqui você vai colocar o quê? O nome da variável, que é nome underscore usuário. Ó, perfeito. O que eu vou fazer? Vou limpar aqui o programa, vou executar. Ó, digite seu nome. Esse comando só está funcionando por conta desse input, tá, pessoal? Este input. Então nós vamos aqui, eu vou digitar o meu nome de novo. Jefferson. E seja muito bem-vindo, Jefferson. Pronto, pessoal. Aqui já foi o primeiro tipo, tá? É uma forma para vocês praticarem também. Super simples de ser feito, você pode criar aqui diversos programas, pode aplicar com diversos programas. Vai ser muito bem-vindo. E vai melhorar muito a sua capacidade aí para poder usar as variáveis da forma correta e criando pequenos programas assim, tá? Então vou comentar. Só selecionei tudo aqui com Ctrl, ponto e vírgula, comentei tudo. Esse aqui é o primeiro tipo, que é o tipo string. Pronto. Tudo. Agora vamos para o próximo. O próximo é o tipo int. O exemplo ele vai ser bem semelhante, tá, pessoal? Bem semelhante. Que é o inteiro, tá? Aqui no Python a gente chama de int, mas ele é do tipo inteiro. Então aqui que eu vou colocar idade
underscore usuário. Aqui, pode ver que o próprio VS Code já está me direcionando aqui o que eu tenho que fazer. Ó. Eu tenho que converter. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar um input, no qual seja do tipo inteiro, porque eu não sei se você sabe que, por padrão, os inputs eles recebem texto. E aqui eu já estou convertendo ele para receber somente números. Tá? Então eu vou colocar int. Tá? Vou colocar de novo input e coloque a idade do usuário. Então, digite a sua idade. 2 pontinhos e separa. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um print e vou colocar aqui aspas simples e coloco a sua idade é, e vou colocar, essa daqui é uma formatação que eu gosto bastante, pessoal. Você coloca chaves, tá? Anos. Vou separar aqui, vou colocar ponto, format, e dentro deste format, tá? Que é formatar, eu vou colocar o nome da minha variável, idade usuário. O que eu acabei de fazer aqui? Vou comentar aqui para não ter risco de dar erro. O que eu fiz aqui? Ó? O usuário vai digitar a idade dele. Aqui já está sendo convertido para o número inteiro. Tá? Lembre que número inteiro é sempre a sua idade. Sua idade é um número inteiro. Tá? Então você vai colocar aqui. Ele vai digitar a idade dele. O print já vai jogar aqui para o nosso console. Vou até limpar aqui para não confundir. Essa chave, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor que está aqui. A gente pode utilizar isso aqui justamente para poder pegar o valor da variável aqui e ficar de uma forma mais dinâmica. Tá? Que nem eu coloquei aqui, ó, texto, a chave, texto de novo, format. Ficou bem diferente da primeira. Mas vocês vão entender o conceito aqui. Ó. Vou executar. Ó, digite a sua idade. Então, vou colocar aqui a minha idade. 30. Pronto. Tá aqui, pessoal. Já me deu uma mensagem, como se fosse de boas-vindas. Pegou o valor que eu digitei no input e o ano. Tá? Então, 30. Tem segredo para essa parte aqui do int? Não. Tá? É assim que você faz. Você pode... Aqui eu fiz pegando a idade do usuário, mas você pode fazer uma mini calculadora, você pode fazer também cálculos mais complexos, né, para poder receber todos os dados de um usuário, a idade dele, digitar o CPF e confirmar também se o CPF está correto ou não. E a criatividade aqui é por conta de vocês. Vamos por o próximo. O próximo é o float, tá? Inclusive, vou até copiar aqui, pessoal, que o exemplo vai ser o mesmo. Float. Deixa eu ver esse comentário aqui. A diferença é que a variável do float, eu vou colocar aqui altura, que vai ser a altura do usuário. Digite a sua altura. A sua altura é... Então aqui, não preciso colocar nada. E aqui, altura. Tudo funcionando. E seguindo a convenção aqui das variáveis, tá? Aguardem até o finalzinho do vídeo que vocês vão ver as formas de como não fazer variáveis e o que vocês vão aprender aqui, vocês podem utilizar em outras linguagens também, porque o padrão vai ser o mesmo para todas. Tá? Então aqui, o usuário ele vai ter que digitar a altura dele. O que o float faz? O float ele tem pontos flutuantes, tá? Então aqui, ó, a nossa altura, o exemplo daqui da altura, né? Você pode usar altura, metros, assim por diante. Pontos flutuantes. Para isso, nós temos outro conversor aqui. Nós temos o str, que é o de string, temos o int, que é para números inteiros, mas aqui em altura é flutuante. Então é float e vou abraçar tudo aqui, ó,
Pronto, o programinha voltou. Tá aqui, ó, float. A partir desse momento, eu vou mostrar um truquinho para vocês aqui, de uma coisinha que vai acontecer. Ó. Eu vou executar esse programa. Ó, digite sua altura, eu vou colocar minha altura, tá? 1,80 m. Mas, olha o que aconteceu. Ele me retornou assim, 1.18. Não é assim que eu quero. Precisam-se de duas casas aqui, né? E não esse ponto final aqui. Porque, inclusive, eu vou até substituir ele aqui por essa exclamação. O que a gente pode fazer? A gente vai adicionar aqui 2 pontos, ponto 2F, que se refere a duas casas flutuantes, tá? Então é assim, ó, 2 pontos, 1 ponto, 2F, duas casas flutuantes. Quando eu digitar minha altura novamente, ele vai colocar, opa, 1,80 m. Olha lá, pessoal, funcionando. Ah, não quero só duas casas flutuantes. Vou colocar aqui 8, de exemplo, tá? 8. Então, o que ele vai fazer? 1,80 m. Olha lá. Tá? Dessa forma aqui você está formatando. Mas o correto é 2. E pronto. Aqui já foi o terceiro tipo. Que é do tipo flutuante. Tipo flutuante. O tipo bool é o tipo mais simples, pessoal, e mais fácil também. Então aqui o que a gente vai fazer? Ele tem duas versões. Ele tem um verdadeiro e ele tem um falso. Tá? Então eu vou colocar aqui verdadeiro é igual a true. Vejam que tem a questão da sintaxe aqui. Se você escrever em minúsculo, ele vai dar um erro para você. Então o VS Code aqui ele já corrige e fala, ó, maiúsculo. Pronto. Pode ver que já mudou até de cor. Tá? E o falso, que vai ser false. Ó, coloquei minúsculo. Ele falou, olha, maiúsculo. Perfeito. E como que eu uso isso daqui, né? Para que vai servir essa variável aqui? Suponhamos que eu fale um determinado idioma e na hora que eu digitar ele vai falar que não, você não fala esse idioma. Aí eu vou colocar aqui, ó, fala underscore português, sinal de igual, e eu vou colocar aqui falso. Aí eu vou colocar aqui o meu print. Print. Eu vou colocar aqui. Você fala português. E aqui eu vou colocar uma variável novamente e a variável fala português. E vou executar. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Quebrou. Por que ele quebrou? Ué, tá certinho aqui. Ah, deixa eu remover isso aqui. Também, o sinal de mais aqui ele não está aceitando. Coloquei uma vírgula. Vou continuar. Ó, já me respondeu aqui, ó. Você fala português? Falso. Porque foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Falso. E o mesmo ocorreria se eu mudasse aqui para true. Se eu colocar, ele vai falar lá, ó. Você fala português. Tá? Aqui já foi os dois.
3. Eu falei 5, né? Mas tinha o none. O none realmente ele não vai servir para muita coisa aqui nos exemplos para nós, porque ele é justamente para deixar um valor nulo de uma variável. Então não tem muito o que você usar. Tá? Vou comentar aqui e vamos no próximo. Aqui, pessoal, tem a questão dos tipos de escrita, né? Os tipos de escrita que são utilizados no Python que são muito importantes. Nós temos o Snack Case, temos o Camel Case, temos o Pascal Case, que são tipos de escrita que você utiliza para poder fazer a criação de variáveis. Então, quais são os mais utilizados dentro do Python? É o Snack Case, tá? E o Camel Case. Mas os dois, apesar de serem utilizados dentro do Python, têm suas particularidades. O Snack Case foi o que nós utilizamos aqui desde o início. Tá? Vocês perceberam aqui que... Vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Nós estávamos escrevendo o nome da variável, o underscore e o restante da variável. Por quê? Dentro do Python vai ser muito comum você ver esta forma de escrita. Tá? E o Camel Case é quando você escreve, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma variável nome completo. Aqui é o Camel Case. Esse estilo de escrita já vai ser mais comum onde? No JavaScript. Tá? Então, o que você vai fazer? Quando for para criar variáveis, tá? Para criar variáveis, vai ser muito mais comum utilizar o Snack Case. Já pega aí, porque já é uma variação para você. Você já vai saber quando usar, como usar e em qual linguagem usar. E quando for para orientação a objetos, mais para frente eu vou trazer aqui para o canal para vocês verem como funciona a criação de uma classe, a utilização dos métodos. A gente vai desenvolver bastante exercício também com a criação de classe objeto e orientação objeto, onde nós vamos utilizar bastante Camel Case. Por quê? Todas as classes que são criadas dentro do Python e em outras linguagens também, elas são com a primeira letra maiúscula. Então vai ser class, vou colocar aqui no caso pessoa, 2 pontos. E já está aqui, ó, a primeira letra maiúscula, tá? Mas você não me disse que o Camel Case começa com uma letra minúscula e a primeira letra da segunda palavra começa com maiúscula? Sim. O Camel Case ele tem 2 variações, tá? E quais são essas variações? A Pascal Case, que é onde uma palavra ela inicia com a letra maiúscula e a segunda palavra também maiúscula e as demais minúsculas, tá? Nesse caso aqui, ó, que eu coloquei, por exemplo, o nome completo. E o Camel Case ele tem as 2 versões. Você começar com uma letra maiúscula de uma palavra e terminar com uma letra minúscula. Nesse caso aqui, tá? Ele é dessa forma. Começa com minúscula e a próxima palavra maiúscula. E o Pascal Case começa com uma maiúscula e a segunda com a maiúscula também. Fechado? E agora, para vocês que chegaram até aqui, deixem aí nos comentários. Estou chegando próximo do fim. Vou mostrar agora as formas corretas de serem feitas as variáveis e como não fazer variáveis erradas, não escrever de forma incorreta, independente do projeto, porque quando vocês estiverem trabalhando com outros programadores, vocês vão se deparar com diversos tipos de variáveis, corretas, confusas, não confusas e assim por diante. Então aqui, ó, a primeira delas as variáveis elas não podem utilizar hífens. Eu vou dar um exemplo com a variável aqui, nome, vou colocar aqui traço completo. Pessoal, decorem esses 5 erros que eu vou mostrar para vocês, porque vai ser um padrão e vocês vão utilizar para todas as outras linguagens. Tá? Pode ver que já está me dando o erro aqui. Ó. Ou seja, primeiro erro, não posso digitar uma variável com hífen.
Segundo erro, as variáveis não podem ter espaços. Então eu não posso fazer da seguinte forma: nome, espaço, completo. Não posso. O terceiro, ela não pode começar com um número, pessoal. Não pode. Então, por exemplo, vou colocar aqui 30 e vou colocar aqui sinal de igual. Tá errado. Não pode. Impossível, impossível. Não vai funcionar. E pode ver que o programa aqui ele não mostra que está correto. A todo momento ele está me dando erro. A quarta forma, a gente não pode começar a variável com símbolos especiais ou caracteres especiais, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui a gente tem nome, eu vou colocar, deixa eu ver, um underscore da forma correta, pode ver que já tá quase corrigindo ali. Aí eu coloco aqui um cifrão e coloco underscore de novo e coloco completo. Tá errado, tá? Ou então eu colocar o cifrão aqui de início, nome, underscore, completo. Tá errado também, não pode, tá? Não pode, tá? Não pode. E por último, falei 5, mas até acrescentei mais um aqui, porque realmente isso aqui é bem arriscado vocês verem também. E o último é colocar aspas simples e colocar nome, underline, completo e eu colocar aqui atribuição. Então, dessa forma aqui, ó, tá incorreto. Elimina, tá? Essas criações de variáveis aqui, ó. Elimina. Lembrando, reforça. Não pode ter hífen, não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais no meio de uma variável, não pode ter caracteres especiais no início de uma variável e não pode ter aspas na criação de uma variável. Tá bom? Ah, mas eu quero adicionar um número, números na minha variável. Posso? Pode. No caso, você pode adicionar no final. Então, no caso, ó, nome, underline, completo, e aqui eu coloco um 30, por exemplo. E... viu? Sumiu o erro. Ah, essa daqui ela tá incorreta, ó. Tá com espaço. Como que eu corrijo isso aqui? Underscore. Coloco um underscore aqui. Símbolo de atribuição e dou valor. Ah, mas aqui eu não posso usar com o hífen, né? Eu posso deixá-la completa aqui. Mas o mais comum é vocês utilizarem o snack case. Para quem não sabe, uma das curiosidades, o snack case, pessoal, snack significa cobra. E o ícone da linguagem Python, cobra. Python é uma cobra também. E o fato de vocês escreverem com esse underscore, deixa eu colocar aqui completo, o underscore, ele faz com que a escrita lembre de uma cobra, lembre o corpo de uma cobra. Nome, underscore, completo. Então é isso que ele faz. Tá? Então tendo em mente todos estes conceitos, apliquem, pessoal. Pratica, tá? Pratica a criação dos tipos, tá? Para cada um. Veja como que cada um funciona, como que vocês podem adaptar no projeto de vocês. Pode ser um projetinho simples, no qual peça para o usuário digitar o nome, a idade, o CEP dele, no caso, e as informações aparecem embaixo para você. Tá? Vai fazendo exercícios simples, não precisa ser coisas complexas, que é justamente para vocês entenderem como funciona essa questão dos dados da variável. Tá? Então, agradeço vocês por terem chegado até aqui e visto até o final aqui como que funciona realmente a criação das variáveis. Esse vídeo aqui ele foi bem completinho, tá, pessoal? Não tem tanto segredo assim essa questão da variável. Você sabendo o para quê, o como e o onde usar, variável é o limite e o céu é o limite também. Então, deixa seu like aqui no vídeo, deixa os comentários aqui se vocês gostaram. Dê sugestões também de projetinhos que a gente pode estar fazendo com a linguagem aqui, praticando de acordo